Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem de saúde, bem dispostos, pela graça do nosso eterno Pai. Estamos aqui para podermos aprender a palavra do Senhor a partir da nossa lição. A nossa lição que está aqui presente, que fala principalmente da fé no livro de Josué. Da fé no livro de Josué. Estou aqui para dar a introdução da nossa lição, que é na lição número 3 do nosso tremensário. Nós vamos progredir, vamos desenvolver a lição. Vamos desenvolver a lição número 3. Antes, porém, nós fechemos os nossos olhos e oremos. Grandioso és o eterno Pai que habita nos altos céus. Queremos lhe bendizer pela vida e saúde que tem nos concebido dia após dia. Estamos aqui, seus filhos, queremos aprender a tua palavra a partir desta lição. Pedimos que a tua bênção, o teu Espírito Santo, caia em nós para o promotor e para os ouvintes, para poderem captar alguma coisa que pode transformar as nossas vidas e ao encontro do seu eterno lar. É a bênção que te pedimos nesta bela manhã, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Bom, como eu estava a dizer, que estamos na lição número 3. A lição número 3 tem como seu tema muito especial. Tem um tema muito especial. Meus caros, tem um tema muito especial. Está aqui a lição número 3. Qual é o tema ali? O que aparece ali? Memórias da graça. Memórias da graça é o tema. Nós só vamos falar principalmente do sábado. Vamos falar principalmente do sábado, como também hoje estamos no sábado, né? Então vamos falar principalmente do sábado. Memórias da graça. Memórias da graça. Muitas das vezes nós temos perdido as nossas memórias. É no ato do esquecimento, às vezes perturba a nossa mente. A nossa mente já está corrompida em não se lembrar das coisas que aconteceram no passado. Isso é muito feio. Nós sempre devemos se lembrar do passado, daquilo que o nosso Redentor fez por nós. É por isso, esta lição vai nos ensinar de como nos lidar com as memórias da graça. Aqui encontramos o livro áureo, que encontra-se no livro de Josué 4, versículo 23 até 24, que diz assim a palavra do Senhor. O Senhor, o seu Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vocês, até que vocês tivessem passado. Como o Senhor, o seu Deus, fez com o mar vermelho, que ele secou diante de nós, até que tivéssemos passado. Para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vocês temam o Senhor, seu Deus, todos os dias. São palavras que saem no livro de Josué 4, versículo 23 até 24. Meus caros, meus irmãos, aqui encontramos o povo israelita quando estava a atravessar o rio Jordão. Quando eles atravessaram o rio Jordão, a Bíblia nos diz que o Josué, ou quase no rio Jordão, haviam 12 sacerdotes. Haviam 12 sacerdotes. Aqueles 12 sacerdotes é aqueles que asseguravam nas margens do rio para que a água não escoasse. E o rio secou, o rio Jordão secou. O povo de Deus, que é o povo israelita, passou normalmente. Depois de eles terem passados, o que aconteceu? O Senhor mandou a Josué para poder retirar aqueles 12 sacerdotes que estavam a redentar, que estavam a pausar aquelas águas. Quando o Josué foi retirar aqueles 12 tribos, a Bíblia nos diz que foram retiradas também 12 pedras que estavam naquele local, que os 12 sacerdotes estavam ali parados. E quando tiraram aquelas pedras, o Josué foi ao encontro de quem? Do povo israelita. Quando chegou ali, deixou aquelas pedras e disse ao povo israelita: essas pedras é uma lembrança. É uma lembrança. Quando os vossos filhos vos perguntarem futuramente que o que significa essas pedras, vocês lhes digam que essas pedras significa a lembrança do nosso Senhor, o que Ele fez por nós, de nos libertar da escravidão do Egito para esta terra prometida, que é Canaã. Estão a ver, né? Aquelas pedras simbolizam o amor de Deus com o povo israelita. Então, eram chamados que aqueles descendentes posteriores, quando perguntassem o que significaria daquelas pedras, a resposta daqueles é: essas pedras significam o amor, a gentileza que Deus fez conosco. Da forma que Ele secou o mar vermelho, da forma que Ele mandou secar o rio Jordão, da forma que endureceu o coração de Faraó, da forma que Ele transformou
ou uma vara em cobra, da forma que fez aquelas todas coisas, exames de abelhas e tal, aquelas todas milagres. Então era necessário que eles pusessem na mente como uma memória da redenção. O que nos ensina esta lição? O escritor desta lição dá-nos um trecho de que um motorista está conduzindo o seu carro. Acontece que o policial dá um sinal para que o motorista pudesse parar. E o motorista para. Após dele parar, o policial aproxima o motorista e pede a documentação do seu veículo. E o motorista declara que os documentos esqueceu em casa, na carteira. E o motorista, o policial, o que fala? O policial disse que, sendo assim, você tem os documentos lá em casa. E aqui não é de aplicar a multa de que você não tem documentos, não. Porque você, na realidade, você tem documentos lá em casa. Da forma que você afirma isso, né? Você tem documentos lá em casa. Mas eu ia de aplicar a multa do esquecimento. Quase não é, já não é a multa. É, quase chamam, nas escolas, nas universidades, chamamos da mensalidade, né? Quando você estuda numa instituição, mesmo estatal, mesmo privada, nas faculdades, nas formações, paga-se mensalidade, né? Então, o policial declara aquela multa como uma mensalidade. Ele já se afirma como um professor, como uma instituição que ensina a pessoa a não se esquecer. Tá vendo, né? Então, este exemplo nos capta que o esquecimento não é uma boa coisa. Não é uma boa coisa. O motorista é aplicado uma multa ou uma mensalidade porque ele esqueceu das suas documentações em casa. Esqueceu-se dos documentos lá em casa, mas ele é aplicado a mensalidade, porque o esquecimento não é uma boa coisa. E nós também somos chamados a nos lembrar de tudo que Deus tem feito por nós. Temos passado nas muitas circunstâncias, as nossas vidas têm às vezes uns troços, interrompimentos, as nossas vidas são interrompidas, mas o nosso Deus é amoroso, às vezes nos guia, nos tira do pecado, nos tira de uma forma ampla. Tem às vezes que nós se achamos num ponto que não há mais esperança da nossa vida. Chegaram numa situação, você vê que nada, aqui já não há nenhuma recuperação da minha vida. Mas acontece que o Deus nos salva daquele momento. E essa coisa deve ficar nas nossas mentes, ser uma lembrança. Nos lembrar sempre da misericórdia que Deus tem feito por nós. O nosso Deus é grandioso, o nosso Deus é misericordioso, o nosso Deus precisa de libertar os pecadores. Então, somos chamados também a nós, como os viventes atuais, os nossos descendentes que provêm futuramente, se forem a perguntar o que significa o sábado, o que significa? Eu costumo vos ver todos os dias a saírem, a ir à igreja nos sábados. Mas o que quer dizer? O que significa isso? Essas também são as 12 pedras que somos atribuídos para nos facultar ou facultarmos os nossos descendentes. As nossas pedras, as nossas 12 pedras que somos dados com Josué para nos lembrar daquilo que aconteceu no passado é o sábado. Se os nossos filhos forem a nos perguntar o que significa o sábado, nós vamos afirmar que o sábado é o dia do Senhor. O sábado é o dia que o nosso Deus descansou. E Ele chama também a nós como os seus filhos para podermos descansar neste dia. Ele fez os céus, a terra, os pássaros, os animais, o ser humano, toda coisa que no mundo existe. Só por 6 dias. E o sétimo dia ele descansou. E somos chamados também nós a descansar num sábado, porque é o dia do Senhor. São palavras que nós devemos proferir. É a memória da redenção. É a memória da redenção. Aquilo que o nosso Deus fez por nós e devemos pôr na mente. Pôr na mente. Não se esquecermos daquilo que o nosso Deus faz por nós. Porque é uma garaldão. É uma coisa muito especial que nós devemos notar. Se você se lembra daquilo que alguém faz por ti, é um sinal muito positivo. Você sempre deve se lembrar. Não pode se esquecer daquilo que o Deus faz por si. Nenhum modo que você deve se esquecer daquilo que o seu Deus faz por si. É por isso também os filhos de Israel foram recomendados a cumprir ou a se lembrar daquelas pedras que foram tiradas no rio Jordão. Serviria da memória de redenção, para se lembrarmos daquilo que o nosso Deus fez por nós. O nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é grandioso. Estávamos na introdução da lição número 3, que tem como seu tema Memórias da Graça. Aqui está, Memórias da Graça. Muito obrigado pelo o tempo esperado
aprendemos muita coisa que pode transformar as nossas vidas, a nos lembrar sempre daquilo que Deus fez por nós. Espero que Deus lhes abençoe e abençoe também a mim, transforme a minha vida e seja uma pessoa recíproco que sempre recorda daquilo que o meu Deus fez no passado. E agradeço também a todas a congregação que acabaram de escutar o meu vídeo aqui, o meu áudio, e Deus já lhe abençoe, lhe dê mais sabedoria e inteligência de como se lidar com a palavra do Senhor. É assim que declaro o encerramento da nossa lição. Fechemos os nossos olhos e encerramos o nosso programa. Oremos. Pai, que habita nos altos céus, obrigado pelo tempo que nos deu de aprender a sua palavra. Pai, nós sabemos que é tão difícil ter um minuto de aprender a tua palavra. O diabo está sempre a nos desviar do pensamento da palavra sagrada. Não quer o diabo nos ver, nós aprendermos a sua santa palavra. Pai, nos dá mais sabedoria, nos dá mais entendimento para nos lembrar da sua Santa Escritura e termos mais tempo, termos mais 80% da nossa convivência na sua Santa Palavra. Pai, não nos deixe sozinhos. Já estamos nos tempos finais, onde o livro de Mateus declara os sinais que sempre já estão a acontecer. Pedimos que o seu Espírito Santo nos guie, nos unja para o dia esperado sejamos servidos com nosso Deus. Ó meu Senhor, é a bênção que te pedimos nesta bela manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém.